Muito bem, gente. Hoje a palestra do OncoWebinar vai ser apresentada pela doutora Rafaela Muniz de Queiroz. Então é um grande prazer recebê-la aqui. A Rafaela, ela é cria da UFRJ, então ela fez sua graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, aqui na UFRJ. Ela se graduou em 2010. Ela fez mestrado e doutorado no Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, sendo o último doutorado já nessa área que ela vai apresentar o trabalho hoje, de glicobiologia. E atualmente a Rafaela tem trabalhado na Columbia University, e então seguindo ainda a linha de trabalho em glicobiologia. Então, Rafaela, em primeiro lugar, super obrigado pela disponibilidade de vir falar com a gente hoje. Eu acho que eu fui na sua banca de, olha que doutorado. Foi de doutorado, né? Ah, sim. Então, é realmente um prazer enorme te receber aqui hoje. E vamos lá, vamos ouvir seu trabalho mais recente. E eu vou desligar aqui minha câmera, meu vídeo, eu vou ficar pilotando. Então, se eventualmente alguém abrir áudio, tiver algum problema, pode deixar que eu estou pilotando, tá bom? Não precisa se preocupar. Eu vou também possibilitar aqui o compartilhamento, que a gente não chegou a testar isso, Uhum. mas pronto, tá habilitado aqui, se você quiser. Vocês conseguem ver minha apresentação? Tá começando aqui Perfeito. Pronto, mais perfeito possível. Vou fechar aqui. Boa palestra. Tá bom. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Oi para os nomes conhecidos que eu estou vendo aí na lista. Obrigada a todos por virem. E eu vou falar para vocês hoje sobre um dos projetos que eu tenho desenvolvido na Colômbia, durante o meu pós-doc e agora como pesquisadora associada. Ele trata da glicosilação e do controle do ciclo celular no câncer, e como o Robson falou, ele é meio que uma continuação do que eu mostrei no meu doutorado, aí pelo Instituto de Biofísica. Então, falar um pouco sobre a regulação do ciclo celular, para aqueles que não estão muito familiarizados poderem entender os pontos que eu vou tocar mais tarde com os meus dados. Então, a regulação do ciclo celular em qualquer célula de eucarioto, ela vai principalmente se dar pela regulação da passagem das células através das diferentes fases da intérfase, que compreendem a fase G1, a fase S e a fase G2, e também a transição da intérfase para a fase de proliferação celular por si, que é a mitose, ou chamada de fase M. Então, dentro desse ciclo celular, existem pontos de checagem que vão ser regulados por diversas proteínas, principalmente quinases, e que vão propiciar a correta progressão no ciclo celular, para evitar que células que não estejam preparadas ou que estejam com algum tipo de dano no DNA progridam e se multipliquem. É como um controle de qualidade do ciclo celular. E dentre esses checkpoints do ciclo celular, há dois principais checkpoints: a transição entre a fase G1 e a fase S, e a transição entre a fase G2 e a mitose. Dentro de várias vias que regulam esse ciclo celular, uma das principais famílias de proteínas que estão envolvidas nessa regulação é a família CYP, que compreende as proteínas P21, P27 e P57. Essas proteínas, elas atuam como inibidores dos complexos ciclina-CDK, que são um dos principais fatores que são responsáveis pela progressão do ciclo celular dentre essas diferentes fases. E essa família, ela consegue inibir diferentes complexos de ciclina-CDK, e dessa forma, essas três proteínas conseguem não só inibir o primeiro checkpoint do ciclo celular, que é o G1S, como também conseguem regular o checkpoint G2M. P21 vai ser a proteína que eu vou me focar no meu trabalho. E com relação especificamente a P21, ela normalmente, em uma célula normal ou em uma célula que não foi estimulada,
P21 ela é encontrada em níveis bem baixos, já que não há nenhum estímulo para que esse ciclo celular seja regulado de maneira negativa. Em resposta a diversos estímulos, que em muitos deles são estímulos tumorigênicos, como, por exemplo, algum dano de DNA, estresse oxidativo, vírus oncológicos e, por exemplo, tratamentos quimioterápicos, a transcrição de P21 ela é ativada e, então, P21 começa a inibir os complexos de ciclina CDK, que vão levar a uma parada do ciclo celular para que essa célula possa reparar esse dano de DNA, esse problema de estresse oxidativo ou qualquer outro estímulo que tenha gerado a transcrição dessa P21. Além do trabalho da P21 na regulação do ciclo celular, ela também é descrita como tendo efeitos em alguns outros processos celulares, como, por exemplo, a inibição da indução de apoptose ou o reparo de DNA através da interação com o pcDNA, mas o principal fator funcional da P21 em células eucarióticas é o controle do ciclo celular. Dentre diversos fatores que vão induzir esse aumento de P21 nessa célula tumoral ou mesmo numa célula normal que seja estimulada, se dá através de alguns fatores, como vocês podem ver aqui nesse esquema, mas o principal fator que vai levar ao aumento da expressão de P21 é a ativação da via de P53. P53, como vocês já devem saber, mas eu vou falar um pouquinho melhor, é um dos maiores supressores tumorais que nós temos em eucariotos. E, em resposta a diversos estímulos que estão listados aqui no topo, mas não limitados a esses, P53 vai ser ativada através de fosforilação. E, então, uma vez P53 ativada, ela vai se ligar ao DNA, sendo ela um fator de transcrição, e ativar a transcrição de diversos genes-alvos, que vão regular diversos processos celulares no sentido de inibir a progressão tumoral. Então, por exemplo, a ativação de P53 ela vai levar à indução de apoptose, parada do ciclo celular para promover a parada de proliferação dessa célula tumoral, vai levar à ativação da maquinaria de reparo de danos de DNA, vai alterar o metabolismo de forma a diminuir a capacidade metabólica dessa célula para reduzir também a proliferação, e dentre diversos outros fatores que no final vão culminar na redução da viabilidade ou da proliferatividade dessa célula tumoral. O problema é que em mais de 50% de todos os tumores sólidos, P53 se encontra mutada. E essa mutação vai levar à perda da função de P53. Então, nesses tumores que possuem mutações em P53, mesmo com a presença desses estímulos que ativariam essa via, P53 não consegue mais se ligar ao DNA e não consegue ativar esses genes-alvos que vão produzir o efeito antitumoral. Então, por exemplo, em resposta a danos de DNA, numa célula normal ou numa célula tumoral que possui P53 funcional, essa P53 seria ativada, levaria à transcrição de P21, e essa transcrição de P21 faria com que essa proteína agora inibisse os complexos de ciclina CDK, levando à inibição do ciclo celular, ou seja, essa célula tumoral vai parar de proliferar, e P21 também vai agir no sentido de inibir a replicação do DNA, também contribuindo para a parada de progressão no ciclo através da interação com o pcDNA. Se nós temos na célula tumoral agora uma P53 mutada, o dano de DNA não vai mais ativar essa via de P53, que não vai mais elevar os níveis de P21, e agora os complexos de ciclina CDK e pcDNA vão estar livres para seguir o ciclo celular nessa célula, proliferando esse dano de DNA que não foi reparado corretamente. E dessa forma a gente aumenta a instabilidade genômica e aumenta a malignidade dessa célula tumoral. Agora, falando um pouco do outro lado da história, que é a glicosilação,
Esse trabalho toca especificamente a oglucinacilação, que é um tipo de glicosilação que contempla proteínas intracelulares. Essa oglucinacilação ela funciona de maneira bastante similar à fosforilação, de forma que você tem uma proteína que vai adicionar esse radical N-acetilglucosamina, a serinas e treoninas em proteínas, e uma enzima que vai clivar essa glucinacilação de proteínas modificadas. Uma das diferenças entre a fosforilação e a glicosilação intracelular é que, enquanto na fosforilação nós temos diversas quinases e diversos fosfatados que vão ser responsáveis por modificar especificamente grupos distintos de proteínas e de enzimas, na oglucinacilação nós temos somente uma enzima responsável pela adição de gluquinac, a OGT, e uma enzima que é responsável pela clivagem desse gluquinac de proteínas modificadas, que é a OGA. E essa modificação por gluquinac, assim como a modificação, por exemplo, por acetilação ou por fosforilação, ela pode comandar diversos fatores funcionais em proteínas. Então, ela pode regular a interação proteína-proteína, a interação proteína com DNA, a atividade, se ela for uma enzima, a localização subcelular e assim sucessivamente. No câncer, especificamente, a glucanacilação é descrita como sendo alterada em todos os tipos tumorais em que ela foi investigada até o momento. Aqui é um resuminho feito em 2014, que mostra os tipos tumorais e como essa glucanacilação está alterada em cada tipo tumoral em relação ao tecido normal. E após 2014, outros tipos tumorais também foram adicionados a essa lista e até onde se descreveu, todos os tipos tumorais possuem a glucanacilação aberrante, mostrando que a glucanacilação está, sim, associada ao fenótipo tumoral. E juntando essas duas ideias, foi o que deu origem ao meu projeto de doutorado, que eu defendi em 2017, e que deu origem a esse paper, que também foi o precursor da história que eu vou contar para vocês hoje, que é o que eu tenho desenvolvido aqui na Colômbia. Então, em 2016, durante o meu doutorado, nós quisemos entender se a glucanacilação teria alguma influência na via de P53, já que é visto que a glucanacilação ela é importante para o fenótipo tumoral e a via de P53 ela é chave para progressão tumoral em diversos tipos tumorais. Então, nesse artigo, eu estou pegando só os experimentos chaves desse artigo. Se vocês quiserem ver o artigo por completo, fiquem à vontade de ir lá no PubMed e pesquisar. Mas, em suma, o que nós vimos, dentre outros dados interessantes, é que quando a gente superexpressa tanto OGA como OGT, ou seja, quando nós alteramos o ciclo de glucanacilação tanto para mais quanto para menos, nós levamos à ativação da via de P53, com estabilização da P53, como vocês podem ver aqui, o aumento dos níveis proteicos, e a ativação dos genes alvos de P53, que aqui, como exemplo, nós medimos MDM2 e P21, que são um dos dois genes principais que são ativados quando o P53 está ativo. Aqui ao lado é o nível de RNA de mensageiro de P21, para vocês verem que isso está se dando de fato, como esperado, a nível transcricional. Então, quando nós superexpressamos OGA ou quando nós superexpressamos OGT, nós temos o aumento dos níveis de RNA mensageiro de P21, juntamente com os níveis proteicos de P21. E esse aumento de P21, ele tem consequências funcionais, que são mostradas aqui nesses dois últimos histogramas, onde nós vemos, na esquerda, células que foram tratadas com cisplatina, um quimioterápico que é utilizado na clínica para o tratamento de câncer, e nós vemos que a cisplatina, ela induz aqui um acúmulo de células em G2, e no gráfico ao lado, na direita, nós vemos que quando essa cisplatina é tratada em conjunção com o TMG, que é um inibidor da enzima OGA, então, quando nós alteramos a glucanacilação
durante o tratamento com a cisplatina, esse aumento em G2 é muito mais pronunciado e essa diferença é significativa, mostrando que o cotratamento de células tumorais com cisplatina e um inibidor da OGA potencializa a capacidade da cisplatina de parar essas células tumorais. Então, após a publicação desse artigo, eu defendi meu doutorado, só que ainda tinha algumas perguntas interessantes que ficaram em aberto desse projeto. E agora, aqui na Colômbia, em paralelo aos projetos que eu tenho desenvolvido no laboratório, a minha PI me deu a liberdade de também pesquisar coisas que me interessavam com relação ao meu projeto anterior. E uma das perguntas que eu me fiz é: será que a regulação de P21 pela glicosilação ela está se dando somente através da ativação de P53? E eu tinha essa dúvida porque, embora eu não tenha mostrado aqui para vocês, um dos dados que nós vimos nesse artigo que foi publicado anteriormente é que quando você silencia P53, embora você reduza a diferença de proliferação entre células tratadas com TMG, onde a OGA foi inibida, e células não tratadas, essa proliferação não é completamente recuperada, mostrando que, embora a P53 esteja tendo um papel, sim, no efeito do TMG em células tumorais, existe alguma outra via que também está levando, que está ajudando a via de P53 a levar a essa parada de proliferação. E como o P53 não é o único fator que regula a P21, eu pensei se, por acaso, a gluconasilação também não estaria regulando o P21, independente da presença desse supressor tumoral. Então, para responder essa pergunta, eu primeiramente utilizei inibidores farmacológicos, tanto para a enzima OGT, então estou utilizando o OSM1, que é um inibidor de OGT, e o TMG como inibidor de OGA. Então, primeiro, eu tratei células de fibrosarcoma, HT1080. Essas células possuem P53 selvagem, funcional. E, quando tratei essas células com o inibidor de OGT, o que eu vi foi que há uma indução da expressão de P21, o que era esperado, já que eu mostrei no artigo anterior que a inibição de OGT leva à indução de P53, que ativa a transcrição de P21, mas quando eu usei o inibidor de OGA, eu não vi nenhuma diferença na indução de P21, e como dado suplementar, eu também não vi indução de outros genes de P53. Então, ok, nessa linhagem celular, a inibição de OGT, mas não a inibição de OGA, está induzindo a expressão de P21, o que já era esperado. Então, eu utilizei agora uma linhagem derivada dessa HT1080, que nós produzimos aqui no laboratório, através de CRISPR, em que nós deletamos a P53 dessa linhagem. Então, utilizando agora essa HT1080 knockout para P53, eu tratei as células novamente com o inibidor de OGT e com o inibidor de OGA. Como visto anteriormente, o inibidor de OGA não fez nenhuma diferença nos níveis de P21, mas, mesmo na ausência de P53, que vocês podem ver aqui pelo plot, eu ainda induzo, na verdade, eu induzo ainda mais eficientemente a expressão de P21, mostrando que essa indução de P21 pela inibição da OGT não está relacionada à ativação de P53, já que na ausência de P53 eu mantenho esse efeito. Para ter certeza que esse não era um efeito off-target desse inibidor, por algum motivo, eu, então, ao invés de utilizar um inibidor farmacológico, eu usei siRNA para nocautear o OGT e ver se eu conseguia algum efeito em P21 para replicar esse efeito do inibidor farmacológico. Então, utilizando essas duas linhagens, a que tem P53 funcional e a linhagem que não tem P53, eu usei dois siRNAs diferentes para OGT, que nocautearam o OGT muito bem,
E vejo a indução de P21 não só na célula que tem a P53 funcional, como também nas células que não têm P53, mostrando que, de fato, isso não é um efeito off-target da droga. A inibição de OGT está, sim, levando à expressão de P21, independente da ativação da via de P53. Como uma terceira estratégia para ter certeza de que isso não é mesmo nenhum artefato, eu usei um segundo inibidor farmacológico de OGT, com esse nome bonito aqui. E esse inibidor, como vocês podem ver, induziu o mesmo efeito que o OSM1 induziu nas duas linhagens. Então, quando eu trato as células com esse inibidor, P21 é aumentado tanto na célula que tem P53 funcional, quanto nas células nocaute. Então, de fato, a inibição da OGT está induzindo a expressão de P21, e isso não é dependente de P53. Mas aí você vai me perguntar, mas de repente essa linhagem tem alguma coisa esquisita e que faz essa regulação, mas isso pode não acontecer de fato para outros tipos celulares. Ou pode ser uma coisa bem particular de fibrosarcoma. E uma segunda pergunta que vocês poderiam me fazer é, mas essas células foram artificialmente deletadas de P53. Então, de repente, num sistema que naturalmente não tem P53, isso talvez não ocorresse ou ocorresse de maneira mais moderada. Para responder essas perguntas, eu primeiro utilizei uma linhagem que é naturalmente deletada para P53. Essa é uma linhagem de adenocarcinoma de pulmão, H1299, e ela naturalmente perdeu P53. E quando eu trato as células com o inibidor de OGT ou quando eu silencio o OGT com siRNA, eu vejo o mesmo efeito que eu vejo na HT1080. Então, tratamento com OSM1 aumenta a expressão de P21 também nessa linhagem e o silenciamento de OGT aumenta a expressão de P21 também nessa linhagem, mostrando que o sistema artificial está respondendo como o sistema natural também responderia e que, de fato, essa regulação está acontecendo não só em células de fibrosarcoma, como também numa célula completamente diferente, que é a célula de adenocarcinoma de pulmão. Para expandir ainda mais para entender se essa via é conservada em diferentes tipos celulares de fato, eu testei 4 outros tipos celulares que nós tínhamos no laboratório esse sistema de células que possuem P53 selvagem e o derivado que é nocaute para P53, de outras 3 linhagens, uma outra linhagem de adenocarcinoma de pulmão, uma linhagem de tumor de mama, uma linhagem de hepatocarcinoma, e essa última linhagem é considerada uma célula normal, uma linhagem monocítica. E em todas elas, como vocês podem ver, em resposta ao tratamento com o inibidor de OGT, nós temos um aumento da expressão de P21, que é independente em todos os casos da presença de P53. Então, de fato, em diversos tipos celulares, na verdade, em todos os tipos celulares que eu testei, a indução de P21 por OGT é independente de P53 e ela ocorre em todas as linhagens que eu testei. Aqui embaixo nós temos essas linhagens também com a OGT silenciada para mostrar que não é um efeito off-target da droga. Como eu disse para vocês, a maioria dos tumores, ou pelo menos metade dos tumores sólidos, possuem mutações em P53. E, em alguns casos, essas mutações elas não só levam à perda da função de P53, mas elas também levam, em alguns casos, a ganho de função. Então, não só você perde a capacidade de supressão tumoral, mas com algumas mutações específicas, as células também ganham, essa P53 mutada passa a ativar processos que vão ajudar na tumorigênese, ao invés de combater a tumorigênese. Então, para saber se, de repente, em modelos em que nós temos ganho de função de P53, ou para saber em modelos em que a P53 é mutada, se isso também ocorre, eu testei outras 3 linhagens celulares que possuem mutações em P53. Então, essas 3 linhagens celulares são linhagens de pâncreas. A primeira é uma mutação só de perda de função, ela não tem ganho de função.
mas as outras duas mutações, a 248 e a 273, elas são mutações de ganho de função, que são descritas na literatura como ajudando os tumores a progredir. E em todas as três linhagens, quando eu tratei as células com inibidor de AGT, nós ainda temos a superexpressão de P21. Então, de fato, não importa o status da P53 nessas células, seja ela funcional, mutada por perda de função ou por ganho de função, ou mesmo deletada, no caso da H1299, em todos os casos, quando nós inibimos a OGT, nós temos um aumento da expressão de P21. Agora, ter um aumento da expressão de P21 não significa que isso vai fazer uma diferença funcional nessa célula. Então, nós quisemos ver se essa ativação da transcrição ou dos níveis proteicos de P21 tem alguma consequência funcional. Então, eu medi primeiramente a viabilidade dessas células em resposta ao tratamento com o inibidor da OGT. E aqui nós podemos ver, utilizando a linhagem que é deletada para P53, para tirar os efeitos de P53 da mesa. E nós vemos que, de fato, quando nós induzimos a inibição da OGT, nós reduzimos a viabilidade celular, o que é esperado diante de um aumento de P21, que, em teoria, vai levar a uma parada de proliferação. Eu corroborei esse dado através de um ensaio de formação de colônia, e nós vemos que, de fato, nós temos um número muito reduzido de colônias quando essas células são tratadas com o inibidor de OGT, mas essa redução não está associada à indução de morte celular, já que aqui nesse ensaio de morte celular nós podemos ver que o tratamento com OSM1 não leva a um maior número de células mortas. Para comprovar que, de fato, esse efeito é na proliferação, e mais especificamente no ciclo celular, que é onde P21 geralmente atua, eu medi a progressão do ciclo celular em resposta ao tratamento com esse inibidor, e nós vemos que o tratamento com OSM1 leva a um acúmulo de células em G1. Então, nós temos uma parada em G1, mostrando que, de fato, essa inibição da OGT ela está reduzindo a viabilidade celular através da indução da parada do ciclo celular. Esses experimentos foram reproduzidos na linhagem H1299, que é aquela linhagem que é naturalmente deletada para P53. Nós temos o mesmo efeito, então, quando nós silenciamos o AGT, nós temos uma redução do número de colônias e nós temos um aumento de células em G1, levando a parada do ciclo celular nessa fase. Ok. É esperado, de fato, já que nós estamos observando um aumento de P21, que as células parem no ciclo celular. Mas, como eu falei para vocês, P21 não é a única proteína que está relacionada à regulação do ciclo celular. E a gluconeoxilação ela é descrita como regulando diversas outras proteínas. Então, nós quisemos entender qual é o papel da P21 nessa funcionalidade, nessa redução da proliferação celular em resposta ao OGT. É P21 que está regulando isso ou é alguma outra proteína que está sendo regulada em paralelo a P21 quando nós inibimos o OGT? Então, para descobrir isso, eu utilizei as linhagens HT1080 e SKREP1 e nós produzimos clones nocautes para P21 dessas células, utilizando, mais uma vez, CRISPR. Então, as barras brancas são as células que têm P21 e as barras pretas são a linhagem derivada que é nocaute para P21. Se nós olharmos as barras brancas, nós vemos, como eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, quando eu trato com o inibidor da OGT, nós temos uma redução da viabilidade celular nas duas linhagens. Quando eu trato essa linhagem que agora foi deletada para P21, e agora nós olhamos para as barras pretas, nós vemos que a redução da viabilidade celular ela é completamente resgatada ou parcialmente, mas significativamente resgatada quando a gente não tem mais P21, mostrando que P21 está, sim, sendo um dos fatores cruciais para o efeito da OGT na redução da viabilidade celular
nessas linhagens. Eu também reproduzi esse experimento no ensaio de formação de colônias e nós vemos a mesma coisa. Então, quando você tem P21 aqui no topo, OSM1 diminui a formação de colônia e esse efeito é bem menos significativo quando você não tem P21. E mais impressionante é o resultado com SK-REP1, onde você vê uma redução significativa do número de colônias, e quando você não tem P21, esse número de colônias basicamente não muda. E, mais uma vez, nós só comprovamos que, de fato, morte celular não está sendo induzida em nenhuma dessas linhagens, então é mesmo relacionado à proliferação. Esse mesmo experimento de resgate foi feito analisando o ciclo celular e nós vemos a mesma conclusão. Aqui na célula HT1080, nós vemos que a barra branca, células que têm P21, quando tratadas com o inibidor da OGT, acumulam em G1, e quando essas células são deletadas para P21, esse acúmulo em G1 é completamente resgatado. Aqui na linhagem SK-REP1, a mesma coisa. Nas células que possuem P21, nós temos um aumento em G1, e quando essas células são nocaute para P21, não há diferença nenhuma nas fases celulares quando as células são tratadas com OSM1. Então, de fato, a inibição da OGT ela está relacionada com a proliferação celular a partir do efeito que ela tem sobre os níveis de P21, pelo menos nessas duas linhagens que nós testamos. Agora, eu quero entender como essa OGT está regulando a P21, porque o mecanismo mais conhecido de indução de P21 é a ativação de P53, e nós já estabelecemos que isso não é o que está acontecendo quando a OGT está inibida. Então, para testar se isso é a nível de transcrição, se isso é a nível proteico, nós primeiramente analisamos o RNA mensageiro de P21. Aqui na esquerda vocês podem ver que em células HT1080 que tem P53 ativa, quando a OGT é inibida com siRNA, nós temos a ativação da transcrição de P53, o que é esperado, já que a ativação a ativação da transcrição de P21, o que é esperado, já que nessas células P53 vai ser ativada e isso vai levar à ativação transcricional do gene da P21. Mas quando essas células são deletadas para P53, não há nenhuma ativação da transcrição de P21, mostrando que o efeito que nós temos como resultado da inibição da OGT nos níveis proteicos não é pela ativação transcricional desse gene. E nós confirmamos esse resultado utilizando a linhagem que é naturalmente nocaute para P53, a H1299, em que nós vemos que, de fato, a inibição de OGT, que leva a um aumento dos níveis proteicos de P21, não leva a nenhuma alteração do RNA mensageiro. Então, essa regulação da OGT está se dando a nível proteico e não a nível de RNA ou DNA. Então, para verificar essa regulação a nível proteico, eu utilizei um experimento de cinética da estabilidade de P21 através do tratamento com ciclohexamida. Então, a ciclohexamida ela vai inibir a transcrição e, com isso, eu meço os níveis proteicos de P21 para ver o quão estável essa proteína está, ou seja, quanto tempo ela demora para ser degradada ao longo do tempo. Então, aqui nesses gráficos, vocês podem ver as curvas pretas, que são as curvas controle, que é o tempo que, normalmente, na ausência de nenhum tratamento, a P21 leva para chegar de 100% a 20% de proteína. Quando a gente trata com o inibidor da OGT ou quando nós inibimos a OGT utilizando siRNA, nós vemos que essa proteína P21 agora ela é muito mais estável, que é essa curva azul. Ou seja, ela leva muito mais tempo para ser degradada comparado com as condições controle.
P21 é degradada pelo proteassoma através de ubiquitinação. Então, a P21 é ubiquitinada e isso vai direcionar a P21 para ser degradada pelo proteassoma. Então, para confirmar esses dados que nós observamos com a ciclohexamida, eu também tratei as células com MG132, que é um inibidor de proteassoma. E, primeiramente, vou mostrar para vocês os dados na ausência de MG132, que é o que eu já tenho mostrado nos últimos resultados, quando as células são tratadas com OSM1, com o inibidor da OGT, ou quando a OGT é silenciada, nós temos um aumento de P21. Quando agora nós realizamos esse mesmo tratamento, ou esse mesmo silenciamento, na presença do inibidor do proteassoma, nós vemos que não há mais diferença significativa dos níveis de P21 nessas células, mostrando que quando o proteassoma não está ativo, o OGT não consegue regular mais essa expressão de P21, confirmando que o mecanismo pelo qual a inibição da OGT está induzindo a essa elevação de P21 é pela regulação da degradação de P21 pelo proteassoma. E isso, reforçando, não depende de P53, já que todos esses experimentos são realizados em células nocaute para P53. Então, a maneira pela qual os níveis proteicos de P21 são regulados na célula, e isso eu estou aprofundando um pouco mais com vocês, embora seja bastante específico, porque agora nós sabemos que esse é o mecanismo pelo qual a OGT está regulando a estabilidade de P21. Ela é feita por diversos complexos de E3 ligases, dependendo do momento em que essa célula está. Então, aqui, por exemplo, é um gráfico que mostra como esses diferentes complexos atuam ao longo do ciclo celular. Em G1, o principal complexo que está relacionado à regulação de P21 é o complexo CUL1 SCIP2. E nós podemos ver que CUL1 ele atua como a E3 ligase, a enzima que de fato adiciona a ubiquitina na proteína-alvo, e SCIP2 é o fator de reconhecimento, ou seja, SCIP2 é o fator que vai interagir com o alvo, nesse caso a P21, e vai trazer essa P21 para o complexo E3 ligase, para que ele seja, então, modificado e adicionado à ubiquitina. Na fase S, é um complexo distinto, é o complexo CUL4, com o fator de reconhecimento CDT2, que, na verdade, interage com o PCDNA, com o PCNA, que está associado a P21. Então, um pouco mais indireto. E na fase G2M, é o complexo APC2, com o fator de reconhecimento CDC20. Como no meu caso, todos os efeitos que nós estamos vendo relacionados ao ciclo celular, eles se dão em G1, nós vemos que a parada de ciclo celular, que é consequência do tratamento com o inibidor de OGT, é um aumento de células em G1. Eu foquei no complexo CUL1 para começar a entender como essa regulação está se dando e com o fator de reconhecimento SCIP2. Em 2010, o grupo do professor Reginato, nos Estados Unidos, eles mostraram que a OGT é capaz de regular a expressão de SCIP2 através da regulação de FOXM1. Então, nesse artigo, eles mostram, como vocês podem ver aqui embaixo, que o silenciamento de OGT, que é exatamente o que eu faço também no meu artigo, leva a na verdade aqui ao lado, uma redução de FOXM1, e FOXM1 é sabido como um regulador da transcrição do gene que codifica SCIP2. Então, uma redução dos níveis de FOXM1 vai levar a uma redução da ativação da transcrição de SCIP2, que de fato eles observam. Quando a OGT é silenciada, eles observam uma redução dos níveis de SCIP2. E, consequentemente, um acúmulo dos genes, das proteínas relacionadas ao complexo CUL1, SCIP2, já que você não tem mais aquele fator de reconhecimento para trazer
as proteínas para o complexo C3 ligase, e então essas proteínas não são mais ubiquitinadas. Nesse caso, eles mostram P27, que também é uma proteína que é reconhecida por SCIP2 e trazida para o complexo de ubiquitinação, e eles mostram que a redução de SCIP2 está levando ao acúmulo de P27 nessas células. Nesse artigo, eles mostram o mesmo efeito que eu observo no meu modelo, eles também encontram acúmulo de células em G1, e eles também utilizam um inibidor de OGT, que não é o mesmo inibidor que eu utilizo, é um outro inibidor, mas que também leva à redução de FOXM1, acúmulo de P27, que nesse caso é o alvo da SCIP2, e eles também observam redução do número de colônias. Então, na verdade, eu replico os experimentos que eles mostraram em 2010 no meu modelo. Então, para saber se essa via que eles descreveram é o que está acontecendo no meu modelo, eu também procurei saber se os níveis de FOXM1 e SCIP2 acompanham esses resultados descritos pelo esse artigo de 2010, e, de fato, eles acompanham. Então, como nós podemos ver, tanto em células que possuem P53 funcional, quanto em células que são deletadas para P53, quando eu trato com o inibidor da OGT, nós temos menos FOXM1, menos SCIP2, com o acúmulo de P27, que é um alvo de SCIP2, e também de P21, que é um outro alvo de SCIP2, para ubiquitinação pelo complexo CUL1. O mesmo ocorre quando eu silencio a OGT, então nós temos menos FOXM1, menos SCIP2, com o acúmulo das duas proteínas alvo de SCIP2. Então, de fato, parece que essa é a regulação que está acontecendo no meu modelo. Então, quando a gente inibe a OGT inibe a degradação de P21 através da inibição da transcrição de SCIP2, que agora não é mais capaz de direcionar essa P21 para o complexo de ubiquitinação. Mas, para ter certeza de que isso não é só um efeito paralelo que está acontecendo, que P21 está sendo regulada de alguma forma, mas em paralelo e não dependentemente FOXM1 também pode estar sendo regulado, eu fiz um experimento de resgate utilizando FOXM1. Então, o que eu fiz foi, primeiro, eu expressei um vetor vazio e tratei células ou não com o inibidor da OGT, e como nós cansamos de ver já hoje, nós temos um aumento de P21 nessas células que são inibidas para OGT. Mas agora eu superexpressei FOXM1, então, quando eu trato as células com o inibidor de OGT, os níveis de FOXM1 não vão abaixo dos níveis normais. E agora que que os níveis de FOXM1 são mantidos através dessa superexpressão exógena, eu não tenho mais o aumento de P21. Então, quando a OGT é inibida, mas FOXM1 não é reduzido através dessa superexpressão artificial que eu fiz, eu não tenho mais o aumento de P21, mostrando que, de fato, esse aumento de P21 depende da downregulação de FOXM1 pela inibição da OGT. Então, esse é um modelinho que eu fiz sobre o que eu descobri nesse projeto. Então, em cima nós temos os níveis normais de OGT, que vão levar a níveis normais de FOXM1. Então, na presença de FOXM1, nós vamos ter a expressão de SCIP2, que vai poder, então, trazer essa P21 para o complexo de ubiquitinação e proporcionar a degradação de P21 através da indução do direcionamento de P21 para o proteasoma. Então, P21 vai ser degradado quando nós temos níveis normais de FOXM1. Quando eu inibo a OGT ou silencio essa OGT, FOXM1, então, diminui nessas células e a ausência de FOXM1 vai promover uma queda dos níveis de SCIP2. Sem SCIP2, P21 não consegue mais ser direcionada ao complexo de ubiquitinação. Dessa forma, fica estável no citoplasma e pode promover agora a inibição da proliferação celular pela parada do ciclo, nesse caso, em G1.
Então, nesse projeto, o que nós conseguimos observar é que a inibição da OGT, ela induz a expressão gênica de P21 dependente da ativação de P53, mas na ausência de P53, a OGT também regula a estabilidade de P21, que obviamente não vai depender da ativação dessa via. Nós também mostramos que a inibição da OGT, ela induz a expressão de P21 em todos os tipos celulares que nós testamos, e foram mais de 6 tipos celulares. Então, de alguma forma, nós podemos sugerir que essa via de regulação é uma via conservada em diferentes tipos celulares. Nós também mostramos que a OGT vai modular a estabilização da proteína P21 e que isso se dá através da regulação de FOXM1. Nós mostramos também que, embora a inibição da OGT ela induz a parada de proliferação pela parada do ciclo celular, ela não induz nenhum tipo de morte celular. E, por último, nós demonstramos que, de fato, o P21 é um evento-chave para a indução dessa redução de proliferação celular e parada do ciclo celular pela inibição da OGT. E com perspectivas para o tratamento do câncer, eu acho que esses dados são muito interessantes, porque eles mostram que não só a inibição de OGT tem um potencial terapêutico, como, por exemplo, como o tratamento adjuvante, já que ela não só é capaz de ativar a via de P53, que é uma via de supressão tumoral importantíssima em células tumorais, mas também, e especialmente demonstrado nesse trabalho, para aqueles tumores que não têm atividade P53, a inibição de OGT ainda assim é interessante no tratamento adjuvante, já que agora nós sabemos que, mesmo sem P53, nós ainda assim conseguimos ativar a expressão de P21 e parar a proliferação dessas células tumorais, mesmo que a P53 esteja mutada. Então, todos os pacientes seriam beneficiados pela inibição da OGT como tratamento adjuvante, e nós propomos que isso seja pesquisado no futuro, porque parece ter um potencial bastante interessante. Esse trabalho foi desenvolvido aqui na Columbia University. Eu gostaria de agradecer a minha PI, Carol Previs, e aos membros do laboratório, e também, mais especificamente, ao Dr. San Juan Moon, que é esse rapaz aqui, que foi meu colaborador nesse projeto, mais especificamente. Agradecer a vocês por me escutarem. Estou aberta a dúvidas que vocês tenham, comentários, e muito obrigada. Muito bem. Rafaela, obrigado pelo excelente seminário, belo trabalho. Eu vou abrir para perguntas agora, então. Perguntas? Alguém que abriu? Adri? Eu abri. Fica à vontade aí. Eu tenho uma pergunta. Perdão. Vou falar, Adri, perdão. Muito bom te ouvir e lindo trabalho. A apresentação foi ótima. Estava olhando, você chegou ao fim, eu olhei a hora e disse, nossa, foi indolor. Muito bonito o seu trabalho mesmo. Tá? Obrigada. E aí eu fiquei me perguntando, você é uma amante da P53, sem dúvida, né? Você seguiu firme na ovocinoacilação e na P53. E eu fiquei me perguntando sobre a glicosilação da FOXM1. Tem alguém que olhou isso? Esse Reginato, naquele trabalho dele, ele mostra alguma coisa sobre se a FOXM1 é glicosilada e quais os efeitos da glicosilação sobre ela? Eles mostram, não nesse trabalho, mas eles mostram num trabalho posterior que a OGT ela regula a FOXM1 a nível proteico, mas que não é através da glicosilação da FOXM1. Então, ela não glicosila a FOXM1 e, dessa forma, a FOXM1 altera a sua função. Ela, através de um mecanismo que ainda não é descrito, leva à regulação dos níveis proteicos de FOXM1, que não depende da glicosilação da FOXM1 por si,
e aí essa FOXM1 é degradada e diminui seus níveis. Interessante. É isso. Júlio, quer perguntar em seguida? Aí depois entra a Gabi Nestal. Sim, sim, obrigado, Robson. Rafaela, primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. Eu fiquei também, né, assim como a Adria, né, muito impressionado com várias informações novas, né, e, enfim, achados. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Eu tenho duas perguntas, na verdade, né? Eu acho que ficou muito clara, né, na sua apresentação essa relação, né, entre a inibição de OGT, né, e essa modulação dos níveis de P21, e aí você destrinchou muito bem, né, mostrando a questão lá do papel, né, da diminuição dos níveis de FOXM1, do proteassoma, etc. E tal. Mas a questão que ficou assim na minha cabeça é: a tua estratégia, né, a tua ferramenta é a inibição de OGT, né? E a inibição de OGT, ela tem um impacto enorme em muitos aspectos diferentes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: na minha visão, assim, né, se a Adri depois quiser complementar alguma coisa, você inibindo o OGT, você vai alterar, por exemplo, a disponibilidade de UDP-glucinac, você pode impactar, por exemplo, em via, sei lá, da beta-catenina, por exemplo. A minha questão se você pensou em olhar ou não, ou fizesse algum comentário sobre como seria possível compreender melhor esse link entre a inibição de OGT e o que você viu em P21. Eu não sei se está claro o que eu estou querendo te dizer. Como a inibição de OGT está levando a esse aumento de P21, porque isso pode ser por vários caminhos diferentes, né? Então, esse foi... deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Essa foi a motivação de eu ter realizado esse último experimento aqui de resgate, para saber se FOXM1, primeiramente, se ele estava envolvido de qualquer maneira com a regulação de P21 e se seria o único mecanismo pelo qual isso aconteceria. Pelo que eu vi, eu tive um resgate 100% da expressão de P21 quando eu preveni essa queda dos níveis de FOXM1. Então, pelo menos baseado nesse experimento de resgate, parece que FOXM1 é o único mecanismo pelo qual, pelo menos nesse modelo, P21 está sendo induzida pela inibição da OGT. Pode ser que em outros tipos celulares ocorram vias em paralelo que também contribuam para essa alteração de P21, mas pelo menos nesse modelo, com células de fibrosarcoma, parece que FOXM1 é, de fato, o mecanismo que a OGT está utilizando para a regulação de P21. Mas eu concordo 100% com você que a OGT pode estar fazendo 500 outras coisas dentro da célula que também podem estar contribuindo para essa proliferação, ou pelo menos para a proliferação, sim. Porque também, deixa eu voltar um pouco. Rafaela, desculpa, mas a minha questão assim, seria a inibição de OGT que está levando à diminuição dos níveis de FOXM1 em aumento de P21 ou algum mecanismo desencadeado pela inibição de OGT? Ah, sim, sim. Essa é a minha questão, que você, quando inibe OGT, você vai estar impactando muitas coisas. É isso que eu estou dizendo. É claro que tudo que você mostrou é impressionante, assim, né? É claro que tem ali, você já identificou um mecanismo super relevante. A minha questão é nesse meio do caminho, né? Entre a OGT e a FOXM1. Isso. Essa parte do mecanismo eu não pesquisei muito. Eu, na verdade, estava satisfeito do fato de que eu achei esse link. Mas, então, eu não sei te dizer se a OGT está regulando diretamente a FOXM1 ou se ela está regulando alguma outra coisa que, então, está regulando a FOXM1. Isso eu não sei te dizer e eu não procurei saber como essa regulação está acontecendo para esse artigo especificamente. Talvez futuramente, se eu tiver um tempo, eu tente desvendar essa outra parte da via, mas, por enquanto, eu não sei dizer se é uma regulação direta ou se é uma regulação secundária que a OGT está realizando para levar essa redução dos níveis de FOXM1. E o que você mostrou, né? O que você mostrou já é realmente impressionante. A minha segunda pergunta
é se existem, né, modelos, né, de inibição de OGT. Se a inibição de OGT é viável em modelos murinos, por exemplo, porque você mostrou como possível estratégia, né? Eu digo isso porque tem algumas moléculas, por exemplo, inibidoras da biossíntese, né, do que eu trabalho, né, de N-glicanos, etc., que elas não são viáveis de serem utilizadas em vivo, né? E para a OGT é viável, isso já foi demonstrado? Olha, a deleção de OGT, tipo, a deleção de OGT no animal, ela não é viável. Os animais não sobrevivem bem se você deletar o OGT do animal como um todo. Mas a inibição, a utilização de inibidores, como, por exemplo, o tratamento adjuvante, existem alguns poucos artigos na literatura que fizeram isso. Eu, na verdade, também fiz. Eu usei o OSM1 em modelo animal. Eu não mostrei para vocês porque o resultado foi negativo. Quando eu utilizei esse inibidor especificamente, o OSM1, ele não induziu o aumento da a redução da gluconacilação nos animais e também não induziu o aumento da expressão de P21 nos tumores dos animais. Então, o inibidor não funcionou em vivo, mas isso pode ser específico desse inibidor e talvez um outro inibidor de OGT tenha mais sucesso ao ser utilizado em vivo. Ok. Obrigado, Rafael. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Gustavo. Oi, bom dia. Eu acho que a Gabi estava na frente, não? Gabi não quer fazer outra pergunta? Ela disse aqui que a pergunta foi contemplada aí pela pergunta do Rafaela. Júlio e da Adriane. Tá. Rafaela, obrigado pela apresentação, foi ótimo. Eu fiquei pensando que uma das condições que mais altera a glicosilação de proteínas é a diabetes, né? Enfim, hiperglicemia e tal. Sim. E os tumores também têm uma regulação, né, do metabolismo muito grande, né? Então, eu fiquei pensando se vocês chegaram a olhar alguma coisa nesse sentido, quer dizer, com alteração metabólica, ou, enfim, efeito Warburg, uma maior consumo de glicose, enfim, vocês chegaram a olhar sobre esse aspecto, assim, essa glicosilação e ativação também de P21, inibição da OGT e tal. Esse é um aspecto muito interessante. Eu acho que, na verdade, a Adri talvez esteja muito feliz agora com a sua pergunta, mas nós não fizemos nenhum tipo de experimento com relação a isso. Nós não utilizamos em vivo, definitivamente nós não fizemos. Eu cheguei a fazer um experimento utilizando baixa glicose e comparando com alta glicose. Não me lembro de ter tido um resultado muito impressionante, mas a high glicose e a low glicose, ela é muito difícil de você ver resultados específicos em expressão de proteína, porque mexe com tanta coisa que é bem difícil você ver resultados de low glicose e high glicose que não sejam, por exemplo, especificamente alteração de glicídios ou alteração de glucosilação de proteínas intracelulares. Para ver a regulação da proteína mesmo, aumento dos níveis proteicos, aumento dos níveis transcricionais, é meio difícil de você ver em condições de high glicose e low glicose. Eu tentei, não vi nada muito promissor in vitro, mas não tentei nada em vivo. Então, não sei se, por exemplo, no modelo de diabetes, se isso teria algum impacto na utilização do inibidor da OGT, por exemplo, como tratamento adjuvante. Tá certo, obrigado. Muito bem. Temos mais perguntas? Alguém? Rafael, embora tenha sido perguntado, eu sempre fico também na dúvida nesse tipo de estudo, como é que vocês partem depois para mapear realmente onde é o resíduo que sofre a modificação, se for na sua proteína-alvo que isso aconteça. Então, aí fica uma pergunta mais geral, eu diria assim, é factível realmente você pegar as linhagens que você tratou e, por exemplo, fazer análise por espectrometria de massas e tentar ver de fato a alteração por glicosilação na proteína específica que você supõe que seja alvo do ciclo de glicosilação, deglicosilação? Sim, isso é comum de ser feito nos trabalhos hoje em dia ou não? Realmente você vai chegando de forma indireta, como você fez de forma elegante, claro,
mas buscando cercar a sua proteína, até dizer que, olha, é nela. Mas, como outros já perguntaram, assim, você não está vendo de fato a modificação pós-traducional nela, mas a pergunta é mais geral, não do seu trabalho, mas da literatura. Como é que se faz isso hoje? Não, é exatamente como você falou, é a utilização de espectrometria de massa. Isso é feito em diversos trabalhos. Na verdade, a maioria dos trabalhos que descreve glicosilação de proteína tem a espectrometria de massa mostrando que resíduo está sendo alterado. Eu não fiz essa análise porque, na verdade, no meu caso, eu não acho, quer dizer, eu não acho não, na verdade, eu cheguei a pesquisar. A P21 não está sendo glicosilada no meu modelo. Então, a proteína que está sendo glicosilada é upstream, a P21. Não é FOXM1, de acordo com esse artigo de 2010, que mostra que a FOXM1 não está sendo regulada através da glicosilação dela mesma. Então, é possivelmente um efeito indireto. A OGT está glicosilando alguma coisa que está levando à redução dos níveis de FOXM1 e, consequentemente, de SCIP2 e, consequentemente, levando ao acúmulo de P21. Então, no meu caso, a minha teoria não é que P21 está sendo glicosilada. Eu já olhei glicosilação de P21 e ela não está glicosilada no meu modelo. E então, seria mais um efeito indireto sobre uma proteína que eu não sei qual é, que está levando a essa ativação da P21 através de FOXM1. Perfeito. Muito bem. Acho que... Bom, temos perguntas adicionais. Tem mais alguém que queira fazer algum comentário? Se não houver, eu queria te agradecer pela excelente palestra. Muito legal, o pessoal da Glico são sempre palestras excelentes. E eu te aviso, então, eu vou encerrar a gravação, então, nesse momento.